Estamos informando seus seguidores. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o tema da live: psicopatas. Hoje a gente vai falar sobre psicopatas, tá? Como identificar um psicopata? Deixa eu tentar aqui. Esse é o tema da nossa live de hoje. Como identificar um psicopata? Como saber se a gente convive com um, né? Ontem teve uma reportagem e esses últimos dias, assim, se falou muito sobre aquele caso daquela família que foi morta a mando da própria filha, né? E aí ontem ela foi colocado lá os depoimentos e apareceu a moça falando como ela fez, como ela planejou, como ela arquitetou. E aí eu acredito que muitas pessoas tenham se perguntado, né? Como isso é possível? Como pode alguém arquitetar, bolar todo um plano para primeiro roubar os pais, matar os pais, matar o irmão e de maneira tão fria, tão calculada como foi. Inclusive, há umas semanas atrás, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que é professora do Instituto Federal de São Paulo e é inclusive essa pessoa que eu coloquei os prints aí. E aí ela disse assim, Marina, essa minha amiga, ela é bem sensata e tudo, e ela disse, olha, eu acredito, eu sei que ela cumpriu a pena dela, isso é um direito que ela tem, então assim, eu sei que a gente não pode fazer nada a respeito, a gente tem que aceitar. Mas quando surgiu essa história, os alunos ficaram, né, preocupados, todo mundo ficou preocupado, e aí surgiu essa questão, como conviver com uma pessoa assim. Agora, nesse caso, eu tô falando sobre a Suzane, né? Aquela moça que há um tempo atrás chocou. Inclusive, a mim, foi algo que me traumatizou muito na época. Eu lembro que eu fiquei, assim, bem traumatizada, fiquei bem preocupada, né? E ficava pensando, nossa, gente, quem vai imaginar? É o que permeia a nossa mente, né? Quem é que vai imaginar que alguém vai fazer isso contra as próprias pessoas da sua família, né? E aí ela perguntou como será que vai ser, como será que é, como a gente pode se comportar, né? O que eu posso fazer a respeito. E aí eu resolvi fazer uma live sobre isso, né? E sobre os psicopatas, na verdade a gente chama na psicologia sobre transtorno de personalidade antissocial. E existem várias comorbidades, né? Existe um diagnóstico diferencial. Muitas pessoas podem confundir a conduta do psicopata com os narcisistas. Eu também não sei se vocês já ouviram falar sobre o transtorno de personalidade narcísicos, né? Que inclusive também está muito em alta e eu acho que é um tema muito importante da gente considerar aqui também. Então, o que acontece? Os psicopatas, né, também considerados transtorno de personalidade antissocial, eles geralmente são pessoas muito frias, eles é muito caracterizado pela ausência de culpa, pela ausência de remorso. Então, essas pessoas, elas praticam os atos, elas são manipuladoras, elas são sedutoras, né? Elas aprendem a ter emoção, porque elas são totalmente no âmbito aqui da razão, não existe emoção, elas não aprenderam isso. Então, elas manipulam, assim como os narcisistas, elas são sedutoras, assim como os narcisistas, elas têm objetivos próprios que só beneficiam a ela mesma, assim como os narcisistas, só que a diferença é que o narcisista, ele está mais direcionado à sua autoimagem. Então, tudo que ele faz é para preservar algo que supostamente ameace a sua autoimagem. O psicopata não, ele é sádico, né? Ele gosta de ver as pessoas sofrerem. Então, além dele arquitetar e manipular ao seu favor, ele quer ver as outras pessoas sofrendo, né? Ele se sente à vontade nesse lugar, porque não existe sentimento, não existe uma conexão. E essa frieza,
né, que foi a que a gente assistiu, quem assistiu ontem no Fantástico, a gente pode perceber na filha dessa família lá de São Paulo, acho que é de São Paulo eles. Ela disse que chegou em casa, né, tinha arquitetado tudo antes, chegou em casa, deu um beijo no pai, deu um beijo no irmão, sentou para jogar videogame, o pai foi fazer um jantar e aí ligou para a mãe, vem aqui, tal. Então assim, ela conta como era a relação deles e tudo aquilo fica muito misterioso, né? E as pessoas olham e pensam, nossa, como é que acontece isso? Então, assim, na verdade, esse tipo de pessoa, assim como a Ana Karina e a Suzane, eles têm, é claro, todo um histórico e esse histórico, ele não é colocado, ele não é falado. É falado sobre a consequência dos atos. Então, aquilo já é um resultado, já é bem específico da personalidade, que muitas vezes, desde criança, os sinais já foram dados. Então, as pessoas elas já vão dando os sinais de que elas têm transtorno de personalidade, só que antes dos 15 anos de idade, a gente chama de transtorno de conduta. Por quê? Porque essa criança, né, até os 15 anos de idade, ela não tem total consciência dos seus atos, do que ela está fazendo. A partir dos 15 anos, ou quando a pessoa é adulto, você já tem consciência, então você já consegue planejar, arquitetar, então você raciocina e você tem consciência do que você está fazendo. Agora, é possível que essa pessoa não tenha consciência de que ela está cometendo um crime, ou seja, que aquilo é errado, que aquilo é ilícito, mas ela sabe do que ela está fazendo. E por que eu digo isso? Porque lá no final eu quero conversar com vocês sobre a questão da psicologia forense e como é que a justiça pode enxergar isso, né? Mas existe uma questão e sinais que são dados desde a infância da criança. Então é aquela criança que ela não demonstra sentimentos, é aquela criança que ela geralmente é perversa, ela maltrata animais, é muito comum isso, criança que maltrata animais, criança que desrespeita leis, criança que desrespeita as regras da casa, né, constantemente, que peita os pais, que desrespeita os pais, desrespeita também na escola, ela sempre arruma briga com os coleguinhas, com os vizinhos, quer dizer, é uma criança que está sempre em apuro. E ela está sempre desrespeitando alguma regra. E ela está sempre maltratando alguém. E ela está maltratando animais. Ela está maltratando mais indefesos do que ele. E assim por diante. E aí, a psicopatia, né, o transtorno de personalidade antissocial, ele tem causas orgânicas e ele tem causas que são sociais, né? Então, dependendo das tendências dessas duas causas, isso pode ser mais grave ou não, porque existe um espectro de psicopatas. Existem aqueles psicopatas que eles vão fazer pequenos furtos, que eles vão manipular as pessoas, que eles vão maltratar as pessoas, e existem os psicopatas que eles vão lá e vão matar os próprios pais, que aí já é um nível mais alto, né, de psicopatia. É o cúmulo da pessoa não saber, né, como a Juna falou aí, é o cúmulo da pessoa não ter empatia nenhuma, né. No caso da Suzane, por exemplo, ela ajudou a matar os pais, todas elas dizem que não ajudaram a matar, né, que planejaram. E aí, ela, depois que matou os pais, ela foi pro motel. A Ana Karina desceu e foi tomar uma cerveja, né? Então, assim, é algo que não existe nenhuma empatia, não existe nenhuma emoção. Inclusive, eu vi num artigo, né, falando sobre consciência. Então, o que é a consciência? Consciência é amor. Quando a gente não sente afeto, quando a gente não tem nenhum sentimento por alguém, por uma situação, enfim, a gente não tem consciência nesse nível, né? Então, assim, geralmente na infância, essas pessoas já vão dando sinal, então elas são manipuladoras, elas são sedutoras, e muitas vezes, gente, a gente tá perto de psicopatas, a gente tá perto de narcisistas e a gente não percebe. Porque essa pessoa, ela não vai procurar ajuda, porque ela acha que ela tá certa, é uma sensação de grandeza enorme, então ela tá sempre certa, as pessoas, a gente vai ter que maltratar mesmo.
Então, quem precisa se cuidar são as pessoas que estão ao redor, né? Mas assim, então, existem essas comorbidades, inclusive 3% dizem que 3% da população apresenta algum tipo de transtorno desse. E a minoria é mulher. A maior incidência de casos de pessoas de psicopatas é masculino, na verdade. E a minoria é mulher. E aí, depois eu fiquei analisando sobre essa questão de que esses dois casos específicos, tanto da Suzane quanto da Ana Karina, elas foram muito noticiadas, né? Existem os serial killers, né? E na sua maioria os serial killers são homens, porque o índice maior é no gênero masculino. Mas esses dois casos específicos, em que foram as mulheres que fizeram isso, ganharam uma repercussão talvez até maior, porque não é tão incomum assim, né? Essa questão dos transtornos de personalidade. Mas aí eu fiquei pensando, por que será que isso acontece, né? Então, na verdade, essa exposição desses dois casos e esse mistério e esse medo todo talvez seja por conta dessa imagem que a gente tem do homem, da imagem que a gente tem da mulher. E a maioria das pessoas realmente associam culturalmente, no inconsciente coletivo, que os homens, eles têm mais capacidade de fazer isso do que as mulheres, né? E, na verdade, eu resolvi citar isso porque a incidência é maior masculina, mas esses dois casos ganham mais repercussão exatamente por serem mulher também, né? Por serem filhas e por serem mulheres. E, geralmente, as pessoas não associam isso a mulheres. Então, a gente pode estar rodeado de psicopatas, de narcisistas, e eles enganam, inclusive, psicólogo, né? Às vezes, eles podem até ir fazer uma terapia, mas se a pessoa não estiver ligada nesse histórico, se a pessoa não estiver focada nesse histórico dessa pessoa, os movimentos que ela faz, o psicólogo não conversa com a família, com as pessoas ao redor, ela vai ter muita dificuldade de diagnosticar isso também, né? Então, assim, existem essas tendências sociais, existem tendências orgânicas, que é a ausência ou a deficiência de nutrientes, de hormônios, de conexões cerebrais que vão ligar justamente a razão e a emoção no nosso cérebro, né? Então, essa parte da emoção, ela é prejudicada. E as questões sociais é por quê? Quando você tem uma tendência a ser um psicopata, né? Quando você tem essa tendência orgânica e você está num meio social que vai prevalecer a maldade, a desrespeito às leis, desrespeito às regras, se você está num ambiente familiar que é muito prejudicial e que você vê as pessoas desrespeitando uma ao outra, que você vê o pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai, muita discussão e tudo, então isso pode se agravar ou pode se atenuar. A pessoa pode perguntar assim, Marina, então como é que eu faço? Porque vamos supor, se alguém que eu conheço tem essas tendências e essa tendência é uma tendência orgânica, né? Como é que a gente pode fazer para, entre aspas, evitar? Então, assim, não se evita, não é uma doença que tem cura, ela tem um acompanhamento, ela tem um tratamento. Porém, crianças com transtorno de conduta que estão num lar onde a família ela tem competência ou ela tem regras mais rígidas, né? Ela tem um acompanhamento mais incisivo, esse transtorno ele pode se atenuar na adolescência e na fase adulta também. Então, a gente precisa entender um pouco sobre o funcionamento disso, compreender que não é um mistério tão grande. Na verdade, existem muitos sinais, né? Então, essa pessoa, ela tem um histórico. Tanto a Suzane como a Ana Karina, elas têm um histórico de psicopatia, elas dão sinais, só que as pessoas elas costumam ignorar. Inclusive, quando eu falei que o psicopata ele não busca terapia, ele não busca mesmo. Quem busca terapia são as vítimas dos psicopatas, tá? E essas vítimas, elas chegam na terapia muitas vezes querendo justificar, né? Vamos falar aqui de relacionamento, né? Uma pessoa que ela se relaciona com um psicopata. Como é que acontece? Geralmente, eu já falei isso na live anterior, o sádico, para todo sádico existe um masoquista, né?
mesmo a nível inconsciente, mas existe. Então, o masoquista é aquela pessoa que ela está vulnerável, ela é frágil, ela não se conhece, a autoimagem dela é totalmente deficiente e é um prato cheio para o psicopata. Aí essa pessoa foi maltratada uma vez, duas vezes, três vezes, aí ela já está totalmente sobrecarregada, chega na terapia acabada, totalmente desgastada. Porque um relacionamento com um psicopata, com um antissocial, ele é desgastante, porque ele tira tudo e mais um pouco daquela pessoa, né? E considerando aqui que essa pessoa, ela já tem uma vulnerabilidade muito grande, né? E essa pessoa chega na terapia querendo defender, querendo justificar, querendo, justificar por que passou tanto tempo com aquele psicopata. Primeiro, porque ele é manipulador e sedutor. Segundo, porque eles acham que podem mudar o psicopata. Eles acham que pode ensinar, eles acham que de alguma forma, né? Aqui nós já trazemos um pouco da live anterior, que a gente fala sobre defectividade, que a gente fala sobre carência. Então existe aí um conluio em que a vítima, ela acha que existe algum recurso dentro dela que vai mudar aquela pessoa. E muitas vezes esse pensamento vem do fato de que ele é defeituoso e ele precisa agir para que aquela pessoa goste dela. Só que o psicopata, ele não está nem aí para isso. Ele vai usar você de uma forma ou de outra. Inclusive, eu assisti até um vídeo um dia desses da Ana Beatriz Barbosa Silva, que é a autora do livro Mentes Perigosas, né? E um rapaz, numa entrevista, perguntou para ela como é a relação de um psicopata com outra pessoa. E ela diz assim, não existe relação. Não existe. O psicopata, ele não entra em relação com ninguém. Ele está ali pura e exclusivamente para cumprir um objetivo, seja ele diversão, seja ele um objetivo material, né? Que foi o caso das duas meninas lá, da Suzane e da Ana Karina, que era em busca da herança. Então, ele se aproxima com uma intenção. E essa intenção somente beneficia a ele mesmo. Ponto final, né? Então, assim, o mistério, esse véu em volta da psicopatia é muito das pessoas que convivem, que são atingidas, né? Não das que convivem, mas que são atingidas pelo psicopata, porque elas acreditam que podem mudar o psicopata, inclusive acreditam que existe um defeito nelas e que por conta desse defeito eles agem dessa maneira com eles, né? Então, olha que complicado isso, é difícil, muito difícil até de diagnosticar, porque muitas vezes, gente, aqui eu já falo sobre uma questão que é importante a gente pensar a respeito, sabe? Que talvez tenha sido isso que me colocou para a gente conversar, né? Sobre isso. É que alguns comportamentos do psicopata, eles passam despercebidos na sociedade porque existe uma cultura que influencia ou que pelo menos reforça esses traços de personalidade, né? Existe uma cultura da vantagem. Já ouviram falar nisso, né? E vocês conhecem alguém que lá na frente diz assim, não, eu vou roubar aqui porque a fulana não vai nem perceber. E outra coisa, eu tô precisando, né? Ah, eu vou fazer uma, né, corrupção, sabe? A pessoa, ela comete pequenos delitos ou pequenas atitudes, pequenos comportamentos que socialmente passam desapercebidos, porque, mas costumam dizer assim, a ocasião faz o ladrão, né? Na verdade, no caso do psicopata, ele faz a ocasião, sabe? E essa cultura da vantagem, ela precisa ser repensada, porque a gente costuma reforçar ou colocar panos quentes em comportamentos que são frios, comportamentos de pessoas que são calculistas, que só pensam nelas, né? E aí a gente costuma dizer assim, mas é assim mesmo, mas tem que pensar, né? Assim, tem que pensar nele mesmo. Se eu não fizesse isso contra você, eu é que ia perder, né? Eu agi porque eu tive que fazer isso, porque, sabe? Então, assim, isso passa despercebido e as pessoas começam a achar isso normal, porque culturalmente algumas coisas elas são aceitas. E aí essa pessoa ela começa dentro de um relacionamento roubando o cartão de crédito da pessoa, mentindo, né?
ela começa... eu vi uma história de uma moça que namorava com um rapaz e ela achou um cachorro na rua, levou o cachorro para casa, eu acho que foi até no livro da Ana Beatriz Barbosa. E aí o cara tinha tanto ciúme da moça direcionar a atenção para o cachorro, direcionar os cuidados para o cachorro e a atenção, que ele foi lá e matou o cachorro. Aí ele justificou que matou o cachorro porque não queria dar trabalho para ela, ela já pensou assim, sabe? Então, assim, atitude de pessoas que elas passam por cima de outra ao seu próprio benefício e depois elas justificam utilizando algum conceito implícito, mas socialmente aceito, sabe? Deixa eu ver aqui. Transgressões que não importa se prejudicam os outros, contanto que traga benefício, né? Aí a Andrea falou assim, essa palavra psicopata faz a gente pensar numa coisa super hiperlativa, mas pelo jeito é mais comum do que se imagina, assim, é mais comum do que se imagina, tá? Inclusive, assim, por que eu falei sobre a questão dos gêneros? Porque a gente escuta falar sobre isso uma vez na lua cheia, uma vez na lua nova, né? Por que isso acontece? Por que a gente só escuta falar nisso quando existem casos, assim, extremos, como de matar pai e mãe? Porque no nosso dia a dia, estão aí, sabe? Eles estão aí permeando o nosso dia a dia, eles trabalham junto com a gente, né? Eles são filhos da gente, sabe? Então, só que somente em casos extremos a pessoa vai dizer assim, é psicopata, tá vendo? Esse aí é doente, né? No caso das crianças, por exemplo, a criança vai lá, ela tá brincando com os coleguinhas, aí ela perdeu, aí ela foi lá, brigou, quebrou o braço do amigo. Mas é porque sabe como é criança, né? Aí o menino vai lá, pequenininho, criancinha, vai lá, mata o pintinho, o filhinho da galinha, aí ele vai lá e mostra pra mãe, yes, matei, né? Mas dá, é porque é criança. Gente, em algum nível, todos nós temos, né? Nós temos pulsões, Freud fala sobre isso, existem pulsões, pessoas que de alguma maneira gostam, tudo entre aspas, quando a gente fala de psicologia, tudo é entre aspas, tá? Porque é inconsciente, mas as pessoas, existem pessoas que se prendem no sofrimento alheio, e aquilo de uma certa maneira é sedutor, aquilo de uma certa maneira a pessoa ela fica olhando, ela não quer admitir, e tudo isso é um mecanismo inconsciente, por quê? Faz parte do nosso instinto, faz parte da gente. Acho assim, praticamente a maioria das pessoas quando era criança já pegou um gatinho e jogou o gatinho para longe, ou matou um passarinho, ou não sei o quê. E aí a questão é que a gente precisa, a questão do psicopata é que o psicopata ele não revisa o comportamento, ele não sente remorso, ele não sente culpa. Quando as pessoas dizem, olha, quando criancinha, né, você não pode maltratar animais, você não pode fazer isso com o gatinho que o gatinho se assusta, você não pode fazer isso com o coleguinha. Quando a criança ela não revisa aquele comportamento, quando ela se nega a pedir desculpa, quando ela repete várias vezes, então aí a gente já precisa compreender que existe uma tendência e a gente precisa acirrar os cuidados, sabe? Para que eles não prejudiquem mais ainda, para que eles pelo menos amenizem, tá? Inclusive, a terapia, ela tá aí não é para curar, porque não existe cura, né, para esse transtorno de personalidade antissocial. Não é que existe cura, eu vou deixar de ser, não, né? Como meu pai perguntou, meu pai aqui, gente, o Robson, ele perguntou se é nato ou é adquirido, né? Se eles buscam mesmo um benefício, eles só agem em busca de benefício, pronto, só isso. E é algo orgânico, porque existem conexões cerebrais que ligam a razão à emoção, né? E ausência ou deficiência de lítio, por exemplo, que provocam essa desconexão. Então, eles não conseguem acessar aquela parte do cérebro que nos permite sentir emoções, sentir amor, sentir culpa, sentir medo, que é algo que é ausente neles. Eles não têm medo, nada ameaça,
né? Exatamente por esse aspecto também de grandiosidade, eu posso tudo, eu quero, eu posso, e eu vou passar por cima de qualquer um, né? Então, pode ser também, existe a tendência orgânica, e quando é adquirida é porque a sociedade promove um reforço dessas tendências orgânicas, né? Mas elas podem ser suprimidas ou não. E a terapia, quando é que ela vai entrar nessa história, né? Como terapeuta, o que é que você tem que fazer? Você vai propor ali um limite. Você vai propor exatamente esse limite social, que essa base para a interação social que não existe, né? Então, em primeiro lugar, como são indivíduos altamente impulsivos, agressivos, o objetivo da terapia é fazer com que essa pessoa lide melhor com a agressividade, que é uma agressividade fatal, uma agressividade mortal, letal, e essa impulsividade. Então, vão se apresentar técnicas para que essa pessoa consiga compreender aquele momento de impulsividade, de agressividade, e também no sentido de promover essa base, né, da interação social, dos limites sociais, né? Então, na terapia, o paciente ele vai ser todo momento confrontado, né, com essa visão que ele tem dele mesmo, com essa visão de mundo, e ele vai ter que aprender a lidar com as frustrações de uma maneira mais ecológica, de uma maneira aceitável, né? Então, é para isso que vai servir a psicoterapia. Além do que, é muito complicado, porque eles chegam na terapia, inclusive, querendo ser maiores, querendo ser melhores, querendo saber mais do que o próprio psicoterapeuta. Então, mais o psicoterapeuta tem que estar preparado do que o psicopata, porque, inclusive, eu vi num artigo que um psicólogo falando que ele teve um paciente que ele se apoderava de informações da técnica, da teoria, para justificar lá na frente as suas próprias ações, as suas próprias atitudes. Então não tem jeito, ele vai querer ganhar de alguma maneira nesse jogo, né? Só ele pode ganhar, né? Então, assim, tem outra questão também sobre a psicologia forense, né, que a gente estava falando. O psicopata, ele não é inimputável, ele tem consciência do que ele está fazendo. Aí, por exemplo, a Suzane, ela, se eu não me engano, ela tem quase 40 anos, pegou quase 40 anos de pena, né? Quando é que a pessoa diz assim, é inimputável? Isso aí ele não pode responder judicialmente pelo crime que ele cometeu. É quando essa pessoa tem total ruptura com a realidade, total ruptura com o eu, ele perde totalmente a consciência e a noção da realidade. Então, quando ele pratica aquele ato, como, por exemplo, um psicótico, um esquizofrênico, quando ele comete aquele ato, ele não tem consciência do que ele está fazendo, né? Ele não tem consciência da realidade. O psicopata, ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele, inclusive, narra depois. E vocês viram a Suzane fazendo isso, vocês viram a Ana Karina fazendo isso, então eles narram com todos os detalhes o que aconteceu. Então, uma pessoa dessa, ele é imputável sim, e ele precisa responder com, né, o crime que ele cometeu, independente dele achar isso um crime ou não. Independente dele achar que o que ele fez é certo ou não, porque o psicopata comete o crime e ele acha que ele fez o certo, né? Então, assim, quando você pode perguntar, Marina, como que eles não sentem medo? Como que eles não sentem? Como é que eles não temem as leis se depois do que eles fazem, eles mentem na polícia? Por que que eles não saem de lá e vão para a delegacia e dizer, eu matei, como quando é criança faz quando mata passarinho? Porque geralmente são pessoas que também estão ali a serviço de outros psicopatas. E ele quer sair bem nisso também. E, inclusive, existe um sadismo de você poder ver as pessoas lá arquitetando o plano maravilhoso que ele fez, grandioso que ele fez. Olha como foi grandiosa a minha obra. Então, eles são sádicos a esse ponto também. Até onde eu vou poder enganar as pessoas? Até onde as pessoas elas vão... É tão tal que a Suzane foi pro motel depois que matou os pais e a Ana Karina foi beber uma cervejinha. Então, assim... que a gente não se engane de que todo e qualquer comportamento do psicopata é apenas em benefício dele, não só em benefício dele, como para prejudicar a outras pessoas.
né? Que é o diagnóstico diferencial do narcisista, é que o narcisista não necessariamente precisa prejudicar outras pessoas, só que ele vai ter que se sobressair, né? Então, o prejudicar o outro está mais no sentido de que eu preciso fazer isso, é uma consequência, né? Mas não é uma causa, que é como o psicopata faz. O movimento dele está direcionado para prejudicar o outro. E quando ele prejudica o outro, ele se sente maior, né? Então, assim, a dica que eu dou é, como eu disse, quem procura terapia não é o psicopata. Quem procura terapia é quem é vítima do psicopata. Então, o que a gente precisa, e respondendo a pergunta da minha amiga, né, da Andréa, a questão é que, Marina, como é que a gente faz? Porque a gente vai conviver com essas pessoas. E outra coisa, a gente nem sabe, né, se é psicopata mesmo ou não. Muitas vezes a pessoa... O psicopata e serial killer são a mesma coisa. O serial killer é um psicopata, né? Então, assim, a gente fica com aquela coisa assim, como será que a gente vai conviver? Como é que a gente pode localizar, né? Visualizar e como conviver com essas pessoas? Então, a dica que eu dou é, as vítimas, elas precisam, as vítimas não, as pessoas em geral, né? Quem não é psicopata, ela precisa cuidar da sua autoimagem, ela precisa cuidar da sua autoestima, ela precisa cuidar dessa defectividade, dessa dependência, dessa carência. Ou seja, o autoconhecimento é muito importante, porque o psicopata, ele vai atingir aquela pessoa que é mais vulnerável, aquela pessoa que ele vai encontrar um ponto em que ele, utilizando ela, vai obter um benefício. Então, o que a gente precisa fazer é nos cuidar. Cuidar da nossa mente, para que a gente não venha lá na frente a ser vítima de um psicopata, a servir de instrumento para que ele use a seu benefício, né? Então, assim, uma terapia, autoconhecimento, leitura, né? A gente fala aqui de terapia porque é a forma mais maravilhosa de autoconhecimento que existe, mas você vai ler, você vai se conhecer, você vai conhecer as pessoas ao seu redor, você vai sair daquela bolha de que o mundo, né, é uma maravilha, não existe gente ruim no mundo. Então você olha aquela pessoa que está dando todos aqueles sinais e você diz, mas é uma pessoa maravilhosa, mas pobrezinho, passou por tanta coisa quando era criança, mas é porque a mãe fez isso, é porque o pai fez aquilo, então, pobrezinho. Então, assim, essas pessoas, elas vão justamente atrás daquelas mais vulneráveis. Então, o que a gente precisa fazer para quem vai estudar lá com a Suzane, para quem tem medo de conviver com uma pessoa assim, é observar os sinais, se cuidar, atentar para a sua autoimagem, atentar para a sua autoestima, para que você possa ser forte e você possa simplesmente desviar, né, de pessoas assim, porque realmente não existe cura, não existe cura, existe um acompanhamento, existe o tratamento. E quanto mais a sociedade, as pessoas ao redor, amigos, familiares, principalmente os pais, não fecham os olhos para isso, né, mais fácil da gente poder conviver, né? Quanto mais as pessoas compreendem o sinal e procuram ajuda, melhor, né? O Jefferson falou aqui que entra a questão do sentimento superficial, e na verdade não existe nem sentimento, né? Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Será que a gente consegue falar sobre mais alguma coisa, né? Quem sabe? Se não, eu quero contar para vocês uma fábula que vai contextualizar um pouquinho essa história dos psicopatas. Não sei se vocês já ouviram falar da fábula do sapo e do escorpião. Então, é assim que funciona com os psicopatas. A historinha é a seguinte: o escorpião quer passar de um lado para o outro do lago. E aí, ele vai pedir para o sapo para ir na garupa dele e passar para o outro lado do lago. E aí o sapo vai dizer, de jeito nenhum, escorpião, você acha que eu vou deixar, que você acha que eu sou bobo? Quando você chegar lá do outro lado, você vai me picar com o seu esporão e aí eu vou morrer. E aí o escorpião diz, não, imagina, meu amigo sapo, como é que você acha que eu vou fazer uma coisa dessas com você?
Meu amigo, né? E se eu fizer isso com você, eu me prejudico também, de jeito nenhum. E aí o escorpião vai lá e o sapo, não, então tá bom. Aí o escorpião pula na garupa do sapo. Quando passa para o outro lado do lago, o escorpião vai lá e com o ferrão e pica o sapo. E antes de morrer, o sapo diz, como é que você teve coragem de fazer um negócio desse comigo? E o escorpião disse, essa é a minha natureza. Isso é o que escorpiões fazem. Então, do psicopata é assim também. O que a gente pode fazer é não ser o sapo. A gente não vai conseguir apenas convivendo com psicopatas, fazer com que ele abra mão da própria natureza, porque é a natureza, né? Tudo bem, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente poderia, inclusive, um outro dia, falar sobre os narcisistas também, né? Sobre a personalidade narcisista, que é, dentro desse espectro, né? Algo até um pouco mais ameno, né? Se atenua um pouco sobre desse transtorno de personalidade, mas também é algo que permeia muito a sociedade hoje em dia, está muito em voga hoje em dia, e só o que tem por aí é narcisista andando para cima e para baixo em relacionamentos abusivos, né? Abusando pessoas, utilizando a emoção e sentimento das pessoas, né? Beleza, vamos falar assim, vamos falar de transtorno de personalidade narcisista. Vai ser muito interessante. Ok? Um beijo, boa noite para todo mundo. Vou tentar gravar, colocar no YouTube. A live anterior, pela tosquice das imagens, vocês podem imaginar por que eu não gravo mais vídeo, né? Porque dá um trabalhinho de editar, então eu fui lá, editei de algumas formas e joguei lá no YouTube o tema da live anterior, que foi sobre apego, carência e dependência emocional, tá? Então eu coloquei só alguns flashes lá. E aí eu vou tentar gravar esse também para poder colocar no YouTube ou colocar aqui também no IGTV, se der tempo, tá bom? Um beijo, boa noite. Tchau.